Nas nossa série Mulheres da Bíblia, eu quero falar sobre a mulher de Ló e o segredo de colocar os olhos no lugar certo. Você vai entender esse contexto de por que colocar os olhos no lugar certo. A história dessa mulher está descrita lá em Gênesis 19 e nesse texto conta sobre como foi destruída a cidade de Sodoma, né? A destruição da cidade de Sodoma. E Gomorra. E sobre o resgate, né? Da família de Ló. Acontece que essa mulher, ela vivia numa cidade onde as pessoas eram totalmente depravadas, onde as pessoas elas cometiam pecados terríveis contra Deus. E a história dessa mulher é uma das que a gente não consegue enxergar pontos positivos. Eu não vi pontos positivos, né? A não ser o que não devemos fazer. E Jesus traz a história dessa mulher lá em Lucas 17, 32 ao 33, dizendo que lembrem-se da mulher de Ló. Quem tenta conservar a sua vida perderá, mas quem perder a sua própria vida a preservará. Jesus usa essa mulher como um exemplo de algo que não deve ser feito. Para falar, olha, assim como a mulher de Ló viveu de maneira errada, vocês não podem viver como ela. Vocês não podem fazer igual. E às vezes a gente faz igual a essa mulher. Mas vamos entender o que ela fez de errado. Lá em Gênesis 13, a gente encontra Abraão e Ló separando para qual lado cada um iria. Nesse texto, a Bíblia conta que Ló escolhe campinas verdejantes, lugares onde havia muita fartura de alimentos, muitas bênçãos. E o que Ló ele não leva em consideração é que a cidade de Sodoma e Gomorra era uma cidade que cometia pecados graves contra Deus. E o coração deles estava tomado pelo pecado. Ele levou em consideração apenas a terra que tinha muita fartura, né? Eram campinas verdejantes. E muitas vezes os nossos corações são guiados pelas coisas que nós vemos e achamos que é muito bom, que é agradável. E foi o que aconteceu com Ló. Ele foi enganado pelo seu próprio coração, sem entender que aquele lugar lhe faria um mal terrível. Sabendo que aquele lugar era um lugar que o Senhor detestava e queria destruir. E Deus faz menção disso lá em Gênesis 18, quando ele fala com Abraão, olha, as acusações que têm chegado a mim são graves contra a cidade de Sodoma. E ele fala que ia destruir aquelas cidades. E no meio de tudo isso, Abraão ora, pede a Deus para livrar Ló e sua família daquele lugar. E a Bíblia diz que Ló era um homem justo, mas que escolheu viver no meio do pecado. E nós não somos muito diferentes de Ló e da sua família, né? Eu falo aqui em grande maioria Ló porque foi quem decidiu ir para Sodoma, foi quem olhou para as campinas e pensou, não, ali vai ser um lugar bom para mim e para minha família. Então aqui a gente vê uma mulher que é levada para essa terra. Às vezes ela não tinha escolha, né? Ela era uma mulher num tempo em que as mulheres não eram escutadas, né? Não eram ouvidas. Mas
mesmo assim, Jesus faz menção em Lucas, não sobre Ló, mas sobre a mulher dele. E quando ele faz menção dessa mulher, ele diz: quem tenta conservar sua vida perderá. E o que significa perder a vida? Se a gente lembrar da promessa que é feita a Abraão, é que ele sairia da cidade de Ur dos Caldeus, depois sairia de Harã para chegar a uma terra que ele desconhecia. E essa terra se chamava Canaã. A cidade de Sodoma e Gomorra está dentro de Canaã, né? É uma das partes de Canaã. Só que por que Abraão ele não foi destruído, ou por que ele não viveu uma história terrível como a de Ló? Porque Abraão não escolhe o lado que desonra a Deus, que desobedece ao Senhor. Ele não escolhe aquela perdição de Sodoma e Gomorra. E as cidades da destruição, né, como são conhecidas, Sodoma e Gomorra, é o lar de Ló e sua família. E ali, no meio daquele povo, eles começam a normalizar o pecado. E por que você pensa dessa maneira, Alice? Por que você acha que eles normalizaram o pecado? Simples, porque quando os homens vêm, Ló fala: olha, tá aqui as minhas filhas, elas são virgens, tomem elas. E mais pra frente, quando a gente vê a história das filhas de Ló, quando elas pensam, né, no incesto e elas cometem tudo aquilo, a gente vê que o coração daquela família estava totalmente tomado pela destruição, pelos pecados. E o perigo de estar no meio daqueles que cometem pecados gravíssimos, ou daquelas pessoas que estão corrompidas, estão em desobediência à palavra de Deus, é que a gente começa a achar tudo isso normal. Mas o pecado não é algo comum para Deus. Não é que, por estarmos em um mundo perdido, que nós podemos normalizar aquilo que é mal. E a gente lembra que o plano inicial era que eles estivessem na cidade de Canaã. Uma cidade que era a promessa de Deus sobre a vida de Abraão. E Ló, como acompanha Abraão, ele também segue essa promessa, né? Ela chega até Ló. E ele é abençoado por causa do seu tio. Só que ele olha somente as planícies verdejantes. Ele olha aquilo que parecia bom aos olhos dele. E esse é o perigo. Porque nós perdemos a nossa vida achando que estamos ganhando ela. Porque nós olhamos aquilo que parece bom e achamos que de verdade é bom. Só que muitas das vezes aquilo que parece bom não é bom. E esse é um risco que a gente corre, né? De achar que aquilo que parece bom é realmente bom, né? Aquilo que parece bom, nós não tiramos os olhos daquilo e nós vivemos uma inverdade, né? Porque achamos que aquilo é bom, mas de verdade não é. Que é o que Jesus questionou. Olha, quem pensa que vai conservar a sua vida está perdendo ela. E perder a sua vida para Jesus é desprender daquilo que parece ser bom, mas no fundo não é, e te leva para longe de Deus. Deus queria tirar Ló e a sua família, tirar aquela mulher do meio daquele povo pecador, que achava que o pecado era comum, que aquelas transgressões e pecados graves eram coisas corriqueiras da vida, para mostrar para eles que se eles não saíssem daquele lugar que parecia bom, eles seriam destruídos. E Deus tem tentado muitas vezes tirar nós de Sodoma e Gomorra, que é um lugar de destruição, que é um lugar cheio de pecado, que é um lugar cheio de desobediência, mas nós não temos ouvido a voz de Deus, e nós, como essa mulher, nós olhamos para trás.
E às vezes você pensa, ela olhou para trás porque ela queria ver Sodoma e Gomorra sendo destruído. Não. Sabe por que ela vira uma estátua de sal? Sabe por que Deus fala, olha, não olhem para trás? Porque aquilo tudo não de verdade pertenciam àqueles que eram fiéis ao Senhor. Como eu disse, Ló era considerado um homem justo. E ele não podia viver no meio daquele pecado, daquela destruição. Porque um homem justo e fiel e íntegro a Deus, ele tem os seus olhos voltados para aquilo que é agradável ao Senhor. E aquela mulher, ela voltou os seus olhos para Sodoma e ela cometeu o pior pecado que ela poderia cometer, a desobediência. Ela desobedeceu a ordem que o anjo tinha dado. Não olhem para trás, não olhem para o passado, não olhem para os seus pecados, não olhem para aquilo que tem atormentado a vida de vocês e que tem te feito perder a sua vida. Só que então ela desobedece a Deus, ela desobedece a ordem do anjo e ela perde a sua vida. E claro, não tem sido muito diferente para muitas pessoas. Muitas pessoas se acostumaram com o pecado, com as suas vaidades, com seus prazeres e se esqueceram de que o lugar onde elas estão, que parece ser bom, que é comum o pecado, é algo que desagrada a Deus. E Deus não tem outro desejo a não ser nos levar para Canaã. Um lugar onde não há pecado, onde não há dor, não há doenças, não há tristezas, onde a glória de Deus é derramada sobre as nossas vidas. E quando Jesus disse, olha, mas quem perder a sua própria vida a preservará, a gente entende que é quando a gente escolhe não fazer a nossa vontade, não seguir os nossos prazeres, mas largar mão de tudo isso para viver para Cristo. Lá em Lucas 17, 28 diz, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Eles comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. O que Jesus estava dizendo? Olha, eles estavam interessados nas coisas que satisfaziam o seu próprio umbigo, que satisfaziam suas próprias almas. Eles tinham prazeres no que comiam, no que bebiam, no que compravam, no que vendiam, no que plantavam, no que construíam, mas não tinham prazer em abandonar o seu passado, o seu pecado por causa de Jesus, por causa de Deus. E às vezes nós estamos aqui nessa terra achando que nós estamos servindo a Deus, mas nós estamos servindo somente a nós mesmos, fazendo os nossos próprios sonhos, nossas próprias vontades. E é essa vida que Deus quer que a gente renuncie, porque Ele disse, olha, não tem como ser meu discípulo se não deixar tudo, se não abandonar pai, mãe, esposa, filhos, filhas, se não negar a si mesmo, não tomar sua cruz e seguir a mim. Aquela mulher estava olhando os prazeres dessa terra, estava olhando que era bom para ela mesma, mas ela se esqueceu daquilo que preocupava a Deus, de tirar eles do meio daquele povo pecador que transgredia sem nenhum ressentimento, nenhum arrependimento, nenhuma dor. E nós podemos estar vivendo da mesma maneira, sem levar em consideração aquilo que agrada de fato a Deus. E Paulo, ele fala sobre isso. Ele fala, olha, eu vivia segundo a minha carne, seguia as minhas próprias vontades, mas passei a considerar tudo isso como perda por causa do Senhor, considerar isso como esterco. E lá em Filipenses 3, Paulo, ele começa a falar sobre abandonar as nossas vontades, sobre buscar a vontade de Deus, sobre esquecer dos seus prazeres, das suas cobiças, porque muitos cristãos vivem achando, não, eu tenho Deus e Ele vai realizar todas as minhas vontades, todos os meus desejos, mas não é bem assim.
Se não há um propósito, se não há uma promessa de Deus, então não tem por que Deus ele realizar as nossas vontades. É necessário que haja um propósito para as coisas acontecerem sobre as nossas vidas. E Paulo, ele diz assim, a partir do verso 12, no capítulo 3 de Filipenses: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado. Pois, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu avanço para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos ao meu exemplo e observe os que vivem de acordo com esse padrão que lhe apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigo da cruz. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e a eles a perdição. Eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidade, porém, está nos céus, de onde esperamos, nos céus de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, e a transformar os nossos corpos humilhados, tornando-me semelhante ao seu corpo glorioso. Toda vez que eu leio esse texto eu choro, porque eu me lembro que nada do que nós alcançamos nessa vida terrena se compara ao peso de glória que há de ser derramado sobre as nossas vidas. Todas as vezes que Deus nos lembra que Ele tem preparado uma cidade, e onde essa cidade nós não vamos ter mais sofrimentos, nem dores, nem pecados, nem choro, nenhuma coisa que nos afaste da glória do Senhor. Eu choro de emoção, como diz Paulo, né, o texto. Mas agora ele fala em lágrimas. E Paulo nos ensina, diferente dessa mulher, a olhar para aquilo que está adiante, para olhar para as coisas que estão à frente, para olhar para Cristo, que é o alvo, né, da nossa vida, é o alvo que nós colocamos de fazer a vontade de Deus. Ele diz, olha, que nós não podemos só pensar nas coisas dessa terra, não só gastar as nossas vidas à procura de coisas que podem e vão ser destruídas, porque Jesus, ele diz, olha, os tesouros dessa terra, traça pode comer, ferrugem pode destruir, mas as coisas que são nos céus, ninguém pode roubar, ninguém pode destruir, nada, nenhuma traça pode comer. E o coração daquela mulher não estava nessa cidade celestial, não estava em alcançar o prêmio da salvação, mas estava em alcançar as coisas dessa terra. Por isso que os olhos dela se voltaram para Sodoma e Gomorra. Mas Deus tem um propósito, e o propósito de Deus não vai se findar nesse tempo e nem neste lugar que nós chamamos de terra. Vai se findar quando Ele vir em corpo glorioso e nos levar para a sua glória. E se nós só olharmos aqui todas as vezes e nos esquecermos do que de verdade importa, então nós não vamos viver os planos de Deus sobre as nossas vidas, nós não vamos viver a vontade de Deus, que é nos levar para a sua glória, porque esse é o desejo de Deus para nós, de que todos estejamos ali junto dele, que alcancemos o prêmio da vida eterna. Mas nós precisamos perder essa vida. Ninguém que não abrir mão da sua própria vida dessa terra, das coisas dessa terra, vai poder receber de Deus vida eterna. Infelizmente, essa mulher não recebeu de Deus, porque
A sua última escolha foi desobedecer à vontade do Senhor. Foi olhar para trás e pensar que a sua vida era só aquilo. Era só o que ela via em Sodoma e Gomorra. Quanto que Deus tinha para ela era uma vida totalmente nova. Minha oração para você e para mim é que os nossos olhos não estejam fixos nessa terra, nem nas coisas que ela pode nos oferecer, mas que os nossos olhos estejam em Cristo Jesus. Amém?